Bem, espero que vocês estejam bem. Então, infelizmente a nossa aula deu uns probleminhas técnicos, né? Deu um problema de... ficou picotando aí, a galera não estava entendendo. Então eu acho que é melhor gravar um vídeo, né? E mando para vocês aí. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, chama no privado, no WhatsApp, e a gente tira a dúvida. Tranquilo? Então, a aula de hoje é sobre transformadores e sobre diodo, né? Diodo no circuito de corrente alternada, tá? Então, eu mandei um material no portal, né? Na turma de vocês, na N11. Aí tem um material sobre o diodo, né? Que a gente viu semana passada. No laboratório também a gente viu, fizemos um experimento. E vamos falar sobre transformador, tá? Transformador e tensão. Tensão de pico, tensão eficaz, tá? Na minha carga, beleza? Então vamos lá. Transformador, né? O transformador, ele pega a tensão alternada, tá? E baixa essa tensão ou eleva essa tensão. No nosso caso aqui na eletrônica, ele tem que baixar a tensão, né? Exemplo, essa minha fonte aqui, se é uma fonte convencional, ela tem um transformador que baixa de 127 volts para 5 volts em corrente contínua, tá? Então, o diodo, né? Uma das funções do diodo no circuito elétrico é retificar essa tensão, beleza? Então, vamos lá. Antes de a gente falar mais de transformador, a gente vai falar sobre tensão de pico, tensão eficaz, tá? A corrente alternada, desculpa. Então, quando eu vou medir uma tomada, eu estou medindo a tensão eficaz, a tensão RMS, tá? Então, se eu vou lá na minha tomada, coloco o meu multímetro, eu estou medindo a tensão eficaz, tá? Que seria 127 volts. Numa tomada simples, né? Numa tomada monofásica, tá? Então, seria 127 volts de tensão eficaz. Mas se eu tivesse um osciloscópio, eu estaria medindo a tensão da senoide, a tensão de pico, né? O que é o pico? O pico é a parte mais alta da minha montanha, né? É o pico do Urubu lá em Mogi. O pico é a parte mais alta da minha onda, né? Do meu sinal, da minha senoide, tá? Então existe uma fórmula para a gente saber qual a tensão de pico, tá? Então tensão de pico é igual tensão de pico é igual tensão eficaz vezes a raiz quadrada de 2, tá? Então, exemplo, se eu pego para medir a minha tomada que tem 127 volts alternado, tensão eficaz, multiplico pela raiz de 2, então eu tenho a minha tensão de pico. Então, vou pegar aqui, ó, 127 vezes a raiz quadrada de 2, então eu tenho 179 volts. 179 volts pico, tá? Então essa é a minha tensão de pico na tomada. Interessante, né? Olha a tensão que chega na minha tomada, 179 volts. Agora imagina se a minha tensão eficaz fosse 220 volts. Se a minha tensão fosse 220 volts, a eficaz, medi com o meu multímetro na tomada, me deu 220 volts, vezes a raiz de 3, 220 volts, vezes raiz de 2, no caso, desculpa, seria 311 volts, tá? 311 volts de pico. A tomada do chuveiro. A tomada do chuveiro, ela tem 311 volts de pico, tá? E se eu fosse medir, sujou aqui, porra. Se eu fosse medir de pico a pico, daqui
Para esse pico aqui, meu pico positivo para o pico negativo seria tensão. Baixar mais um pouquinho aqui. Tensão de pico a pico seria igual a 2 vezes a minha tensão de pico. Então, 2 vezes a tensão de pico, eu teria 622 volts de pico a pico. 622 volts de pico a pico, tá? Se eu fosse medir a tomada do meu chuveiro, que é 220, claro, se eu fosse medir com um osciloscópio, eu teria essa tensão aqui, ó, 622 volts de pico a pico. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa parte de tensão de pico, tensão eficaz. Agora a gente vai falar sobre transformadores, tá? Como que essa tensão ela entra no meu transformador também, utilizado em circuito eletrônico, né? Ele pode transformar a tensão, como eu falei para vocês, de 127 volts alternado para a tensão contínua, tá? Tensão contínua. Então, o que acontece? O transformador, o nome já é sugestivo, né? Ele já transforma a tensão elétrica. Ele pode baixar essa tensão, pode elevar essa tensão, tá? Transformador elevador a gente tem no sistema de transmissão, geração, transmissão e distribuição de energia, né? Que ele é gerado com uma tensão média, eleva para uma tensão alta, depois baixa para uma tensão média e vai baixando até chegar nesse nível de tensão na nossa residência, né? Que é 127, 220 volts alternado, tá, pessoal? O meu transformador, ele precisa de uma corrente alternada para funcionar. Se eu colocar corrente contínua na entrada dele, ele não funciona. Por quê? Porque ele precisa de um fluxo magnético, tá? Todo condutor percorrer por uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético em torno de si, tá? Então, quando eu pego um grupo, eu pego uma bobina, ou seja, eu pego um fio de cobre e enrolo em várias espiras, tá? Esses fios, eles vão gerar um campo eletromagnético, tá? Um fluxo magnético. Então, quando eu energizo, quando eu coloco 127 no primário do meu transformador, o núcleo do meu transformador, que é de ferro, ele conduz um campo eletromagnético, tá? Ele induz um campo eletromagnético. Esse campo atravessa as linhas das bobinas secundárias do meu transformador e essa indução gera a minha tensão, tá? Como que ele gera essa tensão? Como ele baixa e como ele aumenta? Vai ser proporcional ao número de espiras. Quantas voltas eu dei na minha bobina, tá? De fio de cobre. Então, esse número é proporcional ao número de tensão do primário ao número de tensão do secundário, tá? Exemplo, esse transformador aqui, ele tem uma relação de transformação de 10 para 1, ou seja, a cada 10 volts que entrar no primário, sai 1 volt no secundário, tá? Então ele tem uma relação de 10 para 1. 127, entrou 127 volts, né? Eu dividi por 10, sai no meu secundário 12,7 volts. Lembrando que a cada 10 volts que entrar aqui, sai 1. Se entrasse 10 volts, saía 1. Se entrasse 20 volts, saía 2. Se entrasse 30 volts, saía 3. Essa é a relação de transformação deste meu exemplo, tá? Tranquilo? Então, o que acontece? O transformador recebeu a tensão eficaz, tá? O transformador recebeu a tensão eficaz
gerou campo eletromagnético, induziu na bobina secundária e saiu 12 volts,7. 12,7 volts, tá? No meu secundário. Todo transformador convencional, né, todo transformador, ele tem essa característica. Ele tem que ter um enrolamento primário e um enrolamento secundário, tá? Existem outros tipos de transformadores, mas nossa aula aqui é mais para mostrar, né, o conceito de um transformador, beleza? Vocês vão ver transformadores trifásicos, vocês vão ver outros tipos de transformadores em outras matérias, tá, pessoal? Como aqui é a eletrônica aplicada, a gente vai falar só sobre transformador para utilização em eletrônica, tranquilo? Então, continuando. No começo do nosso curso, nós falamos sobre semicondutores até chegarmos no componente chamado diodo, né? Diodo. Tá? O diodo, no circuito contínuo, né? Corrente contínua da minha pilha, da minha bateria, da minha fonte retificada, né? Que é corrente contínua, ele tem um comportamento. Tá? No circuito alternado, ele tem outro comportamento. Tá? No circuito alternado, eu tenho um pulso positivo e um pulso negativo. Isso aí está se alternando, né? 60 vezes, que é a nossa frequência, 60 vezes por segundo, que é o nosso hertz, né? Frequência. Tá? Então, um ciclo desse aqui, ó, ele se repete, o início e o fim dele, 60 vezes por segundo, tá? Que é a minha frequência. Então, se eu dividir 1 por 60, eu vou ter o tempo, né? O período dessa senoide, tá? Então, se eu dividir 1 dividido por 60, então eu tenho 16 milissegundos. A cada 16 milissegundos, eu tenho uma senoide dessa completa, beleza? Então vamos lá, eu tenho meu transformador aqui, primário, secundário, eu vou acrescentar um diodo na saída do meu transformador, tranquilo? O diodo, tá? Diodo retificador, a função nesse circuito é a retificação, tá? O que é retificação? Vou explicar agora. E eu tenho uma carga, né? Que quando eu ligo alguma coisa numa tensão, ele vai realizar um trabalho, né? Então eu tenho uma carga. Esse resistor aqui está representando uma carga, tá? Resistor de carga. E aqui é o meu diodo, D1, tá? Então, 127, liguei na tomada, saiu 12,7 volts. No meu secundário, um diodo e um resistor. Um diodo e um resistor, beleza? Então, o que acontece agora com a minha senoide? A senoide, né, da corrente alternada, tensão alternada. Então, minha senoide veio. Então, o que aconteceu com a minha senoide? Colocando um diodo em série com a carga no secundário do meu transformador, o diodo só deixa passar os pulsos positivos, né? A minha senoide tem um pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo, pulso negativo, tá? Então a tensão na minha tomada está hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, tá? Mas numa velocidade 60 vezes por segundo, que é a minha frequência, tá? Então o diodo só deixou passar os pulsos positivos. Então o negativo aqui, ó, eu
não tenho mais, ficou no diodo. Então a forma de onda, né, para esse circuito aqui, é um circuito retificador, tá? Meia onda, tá? Meia onda. Então ficou nesse sentido. Lembrando que a corrente contínua, ela só tem a parcela positiva, tá? Então aqui, ó, eu já começo a desenhar, a começar a entender que eu vou retificar, eu vou transformar essa tensão alternada, né? Essa tensão alternada, e aqui ela já começa a vir só em meio ciclo, né? Só a parte positiva, porque o diodo ele está ceifando a parte negativa da minha senoide. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos calcular toda a tensão passo a passo desse circuito aqui. Beleza?